Comecemos então, vereador, com o caso do seguinte, né? O que parecia bastante agressivo e violento foi contido em primeira ordem, justamente em termos políticos e jurídicos, que é a privatização dos espaços escolares, né? Pegar as escolas públicas e as tornarem nessa lógica empresarial de financiarização do estudo pleno, né? E o Tarcísio pareceu muito dedicado a isso, né? E isso me chamou bastante atenção, porque é algo que ele, mesmo perdendo na justiça, vai a recurso para insistir, né? Então há um comprometimento com essa privatização, e o senhor é uma das lideranças que conseguiu, através de liminar, barrar isso, e aí, a partir do recurso, o Tarcísio volta a ter esse direito. Em que pé isso se encontra, e como tem sido esse enfrentamento e na iniciativa de manter, né, o espaço público como a naturalização de uma oportunidade de emancipação social, vereador? Nossa, é um absurdo como esses liberais querem fazer com a cidade, né? No caso, aí o Tarcísio, o que ele quer fazer é a construção de 33 novas escolas, né? E terceirizando a sua gestão. E aí, quando ele fala gestão, mas não é gestão pedagógica, né? É todo o restante da gestão. Ou seja, né? Gerenciar cozinha, limpeza, manutenção, né? Manutenção do próprio prédio, uma série de coisas. Só que eu sou professor, a gente de educação, né, quando passa pela nossa formação inicial, a gente sabe que todos os aspectos na unidade escolar é pedagógico. Né? Na hora que a criança vai se alimentar, ali é um momento pedagógico, né? Então, é uma falácia o Tarcísio querer falar para a população que vai desmembrar as questões, né, gerenciais, mais de manutenção do que das questões pedagógicas, né? Conforme a nossa cultura, conforme eu vou vestido na sala de aula, né, gera debate ou não, porque é uma questão pedagógica, é questão cultural, é questão educacional, tudo na unidade é questão pedagógica, né? E aí a gente tinha conseguido, entramos com uma ação, ganhamos a liminar, conseguimos até sustentar essa liminar por um bom tempo, mas aí o governador conseguiu derrubar nossa liminar, inclusive ontem, né? Uhum. A PGR, inclusive, tinha dado um parecer favorável a nós. Agora, né, esse processo vai ser discutido, né, o mérito dele, porque o que nós perdemos foi a liminar, não foi a ação. A ação ainda vai ser julgada. O problema é esse, né, que geralmente demora para ser julgada uma ação dessa natureza. Mas nós também não desistimos, a gente está vendo uma outra questão que a gente vai tentar ver se tem condições de a gente entrar com outro processo, pedir uma outra liminar, porque o dinheiro público, constitucionalmente, dinheiro público para escola pública. Tanto que, por exemplo, as 6, que é nossas creches aqui, né, no município de São Paulo, que é gerido de forma indireta, é gerido por conta que elas são instituições filantrópicas. Então, a gente agora vai ver no edital, né, as empresas que elas estão se inscrevendo para participar do edital, se elas são filantropias ou não, porque isso também é um adendo para a gente poder conseguir barrar. A gente conseguiu, inclusive, já barrar lá no Supremo Tribunal Federal, e isso nós já ganhamos, não cabe mais recurso para a prefeitura, que na época passou um projeto que poderia ter voucher, tanto para as creches, que é para o SEI, como para as EMEIs, ou seja, o pai vai na unidade escolar, não tem a vaga, né, a secretaria escreveria ele num programa que ele ganharia um cheque, um voucher. O cheque vai lá, R$600, e aí ele colocaria o filho na escola privada com aqueles R$600. Se o valor fosse a mais, ele pagaria o restante do bolso dele. Então, ele escolheria a escola credenciada, provavelmente, pela prefeitura. Isso nós conseguimos ganhar no Supremo. Por quê? Porque essas escolas são particulares, não tem filantropia. Então, no caso, você estaria dando lucro para o dinheiro público de educação. Isso é vedado na nossa Constituição.
Então, ainda a gente vai ver esse outro argumento agora, se cabe no caso aí da terceirização do Tarcísio, né? Mas eu só queria terminar esse ponto falando que eles estão tornando, né? Aí quando eu digo eles são os liberais, aí pega vários partidos da direita e extrema-direita, em uma cidade, em um estado, em um país que eles querem fazer, de duas categorias. Aqueles que têm dinheiro para pagar, né? Para pagar, para usufruir da cidade, né? E aqueles que não têm nenhum dinheiro, só que não vão ter acesso à cidade. Um outro absurdo mesmo que aconteceu, e também que nós entramos com uma ação, não sei se vocês estão sabendo, lá no Parque Ibirapuera, o Nubank, Ultravioleta, fez um espaço lá que só quem era cliente do banco Nubank, mas da Ultravioleta, que poderia usufruir daquele espaço. É um lugar que a pessoa fica 2 horas lá, ela pode tomar café, tomar um banho, né? E tem tem um deck lá bonito que a pessoa pode ficar. Então é um espaço que tem internet, né? Wi-Fi. Então as pessoas ficariam ali por 2 horas. Se a pessoa fosse cliente no Nubank, ela não pagaria nada. Nós entramos com uma ação, eles, para burlar um pouco a nossa ação, o que eles fizeram? Eles falaram assim, bom, vamos cobrar uma taxa, então, né? Porque a gente falou, no nosso argumento, que no contrato que a Urbia e a Prefeitura assinaram, não caberia esse tipo de privatização do espaço, segregando as pessoas. E aí eles vão lá e cobram R$150 agora. O cliente Nubank Ultravioleta, eles continuam não permitindo, ele não paga a taxa, mas as pessoas que não desse banco, não tem conta nesse banco, ou não é Ultravioleta, pagam uma taxa de R$150. Aí eles estariam vendendo um serviço. É como se estivesse driblando um pouco a nossa ação, porque a gente falou que não poderia segregar. Mas é isso que eles querem fazer. Eles querem ter uma cidade para alguns, onde eles podem usufruir todos, e aí eu acho que tá embutido nisso a questão aí do Tarcísio, né, com as escolas, e aqueles que não vão ter direito a usufruir da cidade, né? E o que cabe agora ao Legislativo, em resistência a essa medida de privatização das escolas? Quais os próximos recursos aí, vereador? Então, no caso, né, na prefeitura, o prefeito ainda só anunciou o que vai fazer. O que ele vai fazer? Vai pegar as 50 piores escolas, né, que estão com as notas piores nas provas externas, né, no IDEB e outras provas, e essas ele vai querer também privatizar a gestão, igual o Tarcísio está fazendo. Então, para a gente, é fundamental nós ganharmos essa ação contra o Tarcísio, para que isso também não vire, né, uma metodologia na rede municipal de São Paulo, né? Mas, assim, a Câmara, enquanto votar, enquanto fazer alguma coisa, não cabe nada. O que a gente vai ter de ganhar ainda é nessa questão judicial. Por isso que eu falei que a gente vai tentar agora ver essa outra possibilidade de ganhar uma outra liminar, vendo a questão da Constituição. Ou seja, se eles estão pegando o recurso da educação e colocando em entidades não filantrópicas. Muito bom. O pessoal comenta sobre o caso da professora de Diadema, né? A professora Ana Lu Cristina Cerosi da Silva Vieira, que participava de uma reunião pedagógica e acabou tendo mal súbito, ainda óbito em Diadema, no Grande ABC, né? Porque justamente ela pedia, né? E vinha encampando uma fala e um protesto nas reuniões que vinha participando, e naquele momento fazia isso, sobre o volume de cobrança sobre os profissionais da educação, né? Ela foi socorrida pelo SAMU, encaminhada ao Hospital Piraporinha, mas não resistiu e morreu, né? Não há informações se ela tomava alguma medicação, a escola lamentou a morte de forma oficial, né? Se mostrou enlutada e tal. Mas o negócio é o seguinte, por que eu chego a isso, embora, né, seja do Grande ABC, não necessariamente da capital, mas é porque toca nesse lugar justamente de um processo industrial de educação
em que há um soterramento dos professores, e ao invés de se oferecer essa estrutura, nós temos o óbito de uma professora que vem lutando por uma qualidade de educação, ao passo em que o governo e a prefeitura estão dedicados a só financiarizar o processo educacional, né, vereador? Olha, quando eu chego a falar desse assunto, eu sempre vou por essa linha, né? As pessoas que têm filhos sabem, né, do que eu estou falando, né? Eu tive gêmeos, eu e minha ex-companheira, né? Então, o quanto é difícil você cuidar de uma criança, ou 2 crianças, ou 3 crianças, para que ele tenha 3 filhos, né? E assim por diante. Então, você imagina uma professora de educação infantil ficar com 20 crianças ao mesmo tempo. Quando eu falo crianças, de 0 até 3 anos, às vezes, né? Ou de 4, 5 anos, né? Ficam até um pouco mais, às vezes com 29 crianças. Então, você imagina o que significa isso para a vida de um profissional. E mais ainda, né? Hoje, posso falar da Rede Municipal de São Paulo, a grande maioria das unidades, ele não tem aquele professor substituto, nós chamamos de módulo, mas estou falando isso para a pessoa entender aí, né? O professor substituto. Então, o que acaba acontecendo? Quando um professor falta, para onde vai aquelas crianças que era da sala daquele professor? Ele é distribuído, geralmente, né, dividido nas outras salas. Então, às vezes, fica com muito mais desses números que eu falei, né? E pior, né? Pior que, às vezes, assim, o quadro de apoio, que é, por exemplo, a pessoa que toma conta do corredor, ou que vai abrir o portão da escola, ou que vai ver as crianças quando estão se alimentando, às vezes faltam também. Então, aí é o outro profissional que vai ter que cobrir aquilo ali, porque você não pode deixar crianças de 4, 5 anos, por exemplo, se alimentarem sozinhas, né? Então, os professores ficam ali. Então, assim, há uma carga, uma sobrecarga de trabalho em cima do profissional de educação, ou seja, do quadro de apoio, ou seja, do profissional que é do magistério, que é fenomenal. Se você for pegar hoje qualquer pesquisa, você vai ver burnout é o pessoal de educação que está com os maiores índices. Se você for ver, assim, licença por conta de doença, você vai ver que é o pessoal de educação que está com os maiores índices. E o governo faz muito pouco, né? Vou falar aqui enquanto governo municipal. E digo mais ainda, né? Essas coisas não são novidades para os governos, né? O Sinesp, que é o sindicato de especialistas, ele tem um livro o ano inteiro, que é a cara da rede, né? E ali fala um pouco das questões da saúde dos servidores, praticamente a revista engloba mais isso. E assim, é alarmante o que sai na revista todo ano. E assim, então não é novidade para o governo tem os dados, por exemplo, dos profissionais de educação que saem de licença versus os outros profissionais que não é de educação que saem de licença, ele sabe que a maioria, só que ele culpabiliza o indivíduo, né? Ele fala, o governo tem uma tendência de falar, não, porque estão fazendo corpo mole, porque não querem trabalhar, porque ele vai por essa linha e não na valorização na saúde do servidor público, né?